no Flash. Quem é fiel telespectador do programa está muito bem lembrado da reportagem que eu fiz em Las Vegas, mostrando um brasileiro que faz muito sucesso nos Estados Unidos, que é do bairro do Ipiranga, aqui de São Paulo, e que se chama Nelson Sardelli. Foi um dos programas de grande repercussão que nós fizemos, porque houve uma avalanche de pedidos de reprise, todo mundo queria rever o Nelson Sardelli. Por incrível que pareça, ele nunca voltou para o Brasil para fazer um show aqui. Mas Nelson Sardelli está em São Paulo, veio visitar a sua família, sem avisar muita gente. Eu fiquei sabendo e trouxe o Sardelli aqui ao programa para que nós possamos revê-lo, saber das suas coisas. Ele está morando nos Estados Unidos há mais de 40 anos. Não, quase há 40. Faltam uns 2 meses, né? Faltam uns 2 meses. Saí daqui em maio de 56. Então, quer dizer, está quase para fazer 40 anos. Vale até a gente contar de novo a tua história, da tua saída daqui, né, Sardelli? Você morava no bairro do Ipiranga, todo mundo... Aliás, eu recebi muitas cartas do Ipiranga, todo mundo se lembra do Nelson Sardelli. Quer dizer, o meu programa fez um sucesso tão grande com aquela reportagem na sua casa em Las Vegas. Aliás, nós temos imagens, não é? Olha, esta aí é a casa do Nelson Sardelli lá em Las Vegas, uma das casas mais bonitas da cidade. Tá riquíssimo, faz shows ininterruptamente pelas televisões do mundo todo. Então volta aqui, volta pra cá, volta de Las Vegas pra cá. Conta, Sardelli, como é que foi que você saiu do Ipiranga e foi enfrentar a América e conseguiu tamanho sucesso lá nos Estados Unidos? Bom, não é questão de conseguir um grande sucesso, é que eu fui pra lá e eu queria ser parte do país, porque a pior coisa que eu acho é quando uma pessoa se translada e vai a outro país, seja o país que for, e vai lá e sempre fica falando como o país dele é tão lindo, como é tão bonito, como era bom lá. Então a gente fala, então por que não volta, né? E é por isso que, por exemplo, aproveito essa oportunidade para dizer que andando por São Paulo, eu vi, por exemplo, um pouquinho, tem lugares onde gente jogou um pouco de lixo que não devia. Eu tenho certeza que a pessoa que faz isso, Amaury, não são paulistanos, não são paulistas, são gente que vem de fora, não sei de onde, mas que não tem o amor, o respeito e o carinho pela nossa cidade. Você achou São Paulo muito suja? Bom, tem que falar. Estou falando porque é verdade. Quer dizer, é pena que nós começamos o programa com essa nota assim de entrada, que você está me perguntando por que eu saí do Ipiranga e eu estou querendo consertar São Paulo, né? Não, é que isso é verdade. Eu achei que está um pouquinho assim. Eu tenho um pensamento, quer dizer, um pensamento de 40 anos atrás, mas eu tenho voltado várias vezes, né? Mas eu vejo que ultimamente tem coisa assim que como é que se diz? Os residentes, o pessoal que mora na cidade tem que... Parece que não tem amor pela cidade. Sabe o que é? Porque... Joga o papel na rua, deixa os cachorrinhos... Bom, vamos falar dos cachorrinhos fazendo cocô na rua, então, de novo? Eu não vou falar. Não pode. Não é disso, né? Eu estou dizendo às vezes, lixos em invólucros de plástico e tal, que depositam ali com aquela atitude que alguém vai levar. Sabe, a prefeitura e o governo, seja lá quem for, só podem fazer tanto. O resto, o amor próprio da pessoa, como é que fala? Sim. Eu gosto dessa cidade, então eu vou mantê-la limpa eu mesmo. Aliás, se eu voltar para cá e ficar um pouco de tempo, um dia nós vamos fazer o dia de São Paulo. E vamos que todos os residentes de São Paulo se preocupem, digamos, com 2 ou 3 quarteirões dele, e cada um vai ali e limpa. É a participação da comunidade. Nós fizemos isso em Las Vegas há pouco tempo, que toda a cidade fica assim. Mas então, voltamos Então, deixa eu fazer uma coisa aqui, deixa eu colocar no ar. Só para vocês, para quem ainda não está ligado no nome do Nelson Sardelli, só para vocês verem, ele é um artista de múltiplos talentos. Ele tem um número muito requisitado pelas televisões, pelos programas de televisão. Já foi para a Austrália, não é? Sim, foi para o mundo inteiro. Onde ele é um cowboy, onde ele faz alegorias com revólver, não é? Posso colocar? Deixa eu só colocar no ar, só para vocês verem. Ready, go! I'm on my own now.
Sardelli, isso você não fazia aqui no Brasil, nem em São Paulo, nem no Ipiranga. Não. O meu pai, quando eu era bem jovem, ele morreu quando eu era bem jovem, mas ele era da polícia, então revólver teve sempre por perto e o pai nos ensinou o respeito pelo revólver. Mas isso foi uma parte que ficou ali. Por isso que eu gosto de ter nascido aqui, viu? Porque nascer no Brasil é bonito, em São Paulo principalmente. Que a gente sai daqui conhecendo muitas coisas, conhecendo a cultura de outras pessoas. Por exemplo, Sai com uma bagagem muito grande. claro, eu me crescia, na rua que eu cresci, nós tínhamos portugueses de Portugal, espanhóis da Espanha, judeus que eram da Polônia e da Rússia, e todos libaneses e turcos e árabes. Então, eu quando vou em qualquer lugar que eu vá, eu não estou perdido, porque sabe como é que a gente puxa do arquivo, fala, aqui era a casa do Salim, ali era a casa de cidade de fulano e tal, e você tá na alegria do mundo. O Sardelli canta muito bem também, a outra face do seu múltiplo Aliás, talento. Mas você... dá licença, isso eu preciso falar. Outra noite cantei Volta Sorrento. Cantei. Veio um senhor depois do show chorando. Eu falei, o senhor cantou Sorrento e eu chorei. Eu falei, o senhor é italiano? Ele falou, não, eu sou músico. Essa piada tem que entender o Sardelli hoje com aquele espírito americano, ele tem que ter outro time. Sardelli, vem cá, mas você não acabou contando. Aí você foi pra lá, por quê que você foi tipo espírito de aventura pra América? Tudo tem que ser posto ali. Naquele tempo, brasileiro não era emigrador. Nós recebíamos. O brasileiro não saía para viver. Então eu estava trabalhando na General Motors do Brasil, em São Caetano, onde o André Bier hoje é o presidente. Naquele tempo jogava futebol comigo. O Lacerda de Moraes foi seu colega de Ipiranga, né? Aliás, anteontem nós almoçamos junto e possivelmente eu vendi o peixe para ele, que quando eu voltar ao Brasil com mais tempo, vamos fazer aquela caridade minha para ajudar as crianças Do engraxate? engraxar sapato. E o Lacir Vou ter disse que mostrar agora. o Vou ter que Lacir mostrar. vai engraxar sapato. É uma promoção muito bonita que o Nelson Sardelli participa periódico. Criou? Ah, você criou? Ah, foi você que criou. Olha aí, timing. Como é que chama? Isso chama, exatamente, está registrado em Washington, é Nelson Sardelli Star Shine. Para as pessoas que não falam inglês, star é estrela, shine é brilho. Então é o brilho das estrelas, mas o sentido aí é duplo. Porque não é o brilho das estrelas que estão brilhando. É o brilho do sapato. É o brilho do sapato, porque ninguém no mundo, não há homem ou mulher no mundo que seja mais alta ou alto do que quando eles se dobram para ajudar outra pessoa. E é uma maravilha, porque o Sardelli convida grandes personalidades. Eu gostei dessa filosofia, vai. Ele convida grandes personalidades que vão lá se curvar, Governos. engraxar o sapato, e esse dinheiro arrecadado vai para quem o dinheiro? Vai para as crianças excepcionalmente retardadas. Eu já tive... E são cenas, não são cenas Sim. de uma das promoções. É anual que você faz? Isso não só é anual, mas são em todas as cidades onde eu vou, eu começo. Depois que eu vou embora, eles podem continuar. E você conversou com o Lacerda de Moraes e ele topou fazer aqui. Com o Lacir, quando eu disse, o Lacir falou, poxa, é uma coisa que O Lacerda topou ir lá engraxar sapato. Não só ele topou, mas ele já até melhorou o projeto com as ideias dele. Vai ser muito bonito, vai ser muito forte. Vamos fazer isso. Que legal, né? Muito legal. Mostra de novo. Mas isso é interessante porque tem como é que se diz? O interesse da comunidade. É uma coisa que não tem preço. Naquele dia a gente não está só engraxando sapato. Tem orquestra grande e tem artista que vem para engraxar sapato. E dá uma cantadinha. Dá uma cantadinha. Eu tive o Paul Anka, por exemplo. Eu tenho nomes que eu posso dizer o mundo inteiro que vieram ali para engraxar sapato e gostaram da ideia. Eu tive até o primeiro-ministro da Malásia, sim, o príncipe regente de Kuala Lumpur. Quer dizer, um pessoal... Engraxando? Isso, imagina que para essa gente já é um choque de cultura, porque, sabe, lá a gente não pode nem, por exemplo, tocar em cabeça de uma outra pessoa, já é outra história. Então, vender esse peixe, quando eu fiz em Hong Kong, a primeira vez que eu fiz, as primeiras horas eu estava sofrendo, porque o chinês é muito reservado e ele então não queria vir e deixar que a gente engraxasse o sapato dele. Então foi muitas horas que eu tive que convocar amigos, falar, vai lá, senta, deixa eu te engraxar o sapato 25 vezes, até eles entenderem que não é... E engraxou o sapato, o cara dá quanto quiser. O que quiser. Nós nunca, o seu dinheiro nunca vem na minha mão, eu não quero tocar em dinheiro. O seu dinheiro vai diretamente
a uma caixa, ou de plástico, vidro, que todo mundo possa ver que está ali. E as pessoas que vão ser os beneficientes, aquele dia mesmo, já levam. Porque eu nunca quero que ninguém diga, não, porque recebeu tanto, não sei o que, quanto dinheiro foi lá. Isso é. Eu comecei isso em mais de 27 anos atrás em Porto Rico. Depois do Porto Rico eu já fiz isso em, por exemplo, Bermuda. Tomara que dê certo aqui em São Paulo. Tomara que outros estados brasileiros imitem, né? Parte daqui fica muito legal. Bom, mas deixa eu agora mudar de assunto. Estou me lembrando da minha visita que eu fiz lá na tua casa. Nós ainda estamos mudando de assunto sem continuar. Não é que você. Não, mas eu acho que está legal. Eu acho que está legal. Aqui, Por exemplo, você não acabou, ainda não contou a tua história. Quem sabe nem vai contar. Não, eu quero mostrar para vocês, é porque a visita que eu fiz na casa do Sardelli lá em Vegas, a casa dele é maravilhosa. Por exemplo, ele coleciona armas. É um colecionador, como ele conviveu com armas, porque o pai dele era um policial, não é? Também porque trabalho com negócio de revólver. Por causa dos revólveres que vocês... Mas vocês estão vendo imagens que nós fizemos lá na casa do Sardelli. Quantos revólveres tem hoje tem a coleção? Não sei, eu tive... Mas é uma loucura. Tem um montão, mas eu também... Teve um momento da minha vida aí que eu andei meio assim, deprimido, estava dando revólver para todo mundo. Não, tenho bastante, eu tenho muito revólver. Agora eu estou ficando com os melhores, aqueles que são gravados, porque o amigo meu que gravou todos esses revólveres faleceu. Mas tem raridades aí no meio. Tem coisa muito bonita, mas tem, por exemplo, o trabalho do Joe Condon. Ele era um senhor tão cheio de talento e ele grava com um estilo que é uma coisa bonita. Agora, tem uma coleção também em outra sala, a casa é enorme. Ele coleciona isso aqui, ó. Tem algumas aqui na minha mão, são insígnias. É assim que se fala? Não, é aqui. Esta aqui é de Las Vegas. Como é que tá abrindo? Que vem com o cartãozinho, né? Então aqui eu sou xerife, aqui em Filadélfia, no estado da Filadélfia, eu sou inspetor de polícia. Mas essas aqui são de verdade. São de verdade, mas sabe como é? Tem a palavrinha honorário aqui na identificação, claro. Que é para não confundir. Aqui na cidade de Atlantic City, né? Eu sou chefe de polícia. Sim. Pode prender? Não, mas com isto e uma ficha eu posso fazer chamadas locais. Então... Grande vantagem. Mas sem a ficha não faz nada. Esta aqui, por exemplo, é do estado de Nova Jersey. Eu sou, como é que fala? Confidential Aid. Confidential Aid, acho que traduzindo seria dedo duro, né? Foi ele que fez, foi ele. Mas eu tenho destas aqui, essa você notou que tem meu nome aqui, vem? Nelson Sardelli, quer dizer, Nelson Sardelli. Nessa aqui não tem. Não, essa tem. Não, mas o telespectador, veja agora a coleção que ele tem de insígnias lá na casa dele em Vegas, que nós gravamos. Olha só. Você contou já? Contou, né? Não, eu tenho destas de metais, tenho mais de 300. Das que vão aqui de pano, tenho mais do que 4.500 do mundo inteiro. Então até eu não trouxe aqui para você ver, mas eu tenho várias comigo agora porque eu quero trocar com a garra, com por todo isso que o você trouxe essas aqui. Claro, para mostrar. Essa não posso dar, mas eu quero que eles saibam que eu sou verdadeiramente um colecionador muito sério. Se você fizer um museu daquilo lá e cobrar na porta, o americano não entra. Pensando bem sim, porque eu comecei... Vamos começar tudo de novo, né? Eu comecei com uma. Me deram isso porque eu fazia muito show para pessoal de gente velha em hospital e gente doente. Então, eles me levavam com os carros da polícia para ir daqui para lá. E chegava lá, cantava um pouquinho e tal. E aí, quando eu fui embora, me deram a primeira. Com a primeira começou tudo. Então, eu comecei. Placa. Como é que chama? Como é que chama isso aqui? Insígnia. Nome esquisito, né? Insígnia. Porque distintivo, vai. Distintivo. Fala distintivo? Distintivo. Né? Estrela do xerife. Estrela do xerife. Depois comecei com essa, depois fui para esta, aí começou com um chapéu, gorra, algemas, pau de amansa louco. Aí então comecei a levar isso tudo para casa. Aí um dia eu trouxe 2 prisioneiras. Aí minha mulher disse, não pode, filho. Eu falei, pode, elas são moças bonitas, podem te ajudar na cozinha. Mas as prisioneiras não me deixou. Vocês querem ver? Vocês querem ver as 3 filhas do Nelson Sardelli? Deve te dar um trabalho, hein? O que deve ter de gavião em cima. Mostra as 3, uma por vez. A primeira. Olha que maravilha. A primeira é a... Essa é a qual é que é essa filha? Vanessa. Qual é que filha é essa minha? Essa é a Venetia. Venetia. Carmela.
Antônia Elisabetta Fei Sardelli. Essa é Giovanna Francesca Maria Amélia Fei Sardelli. Essa moça Por que é... essa frescura de nomes Porque eu dou o nome da família quilométricos? inteiro, todo do meu lado. Você notou que era tudo italiano, aí tinha um Fei. Esse era da parte da mãe dela. Mas o resto era todo... São minhas vós, minhas tias, meus primos, 2, 3 vizinhas aí, para fazer minha mãe feliz. Quais são as idades aí, Sardelli? Da 32, 29, 25, por aí. A Petra? A Pietra é Pietra Domenica Isolina Graciela Fei Sardelli. E é modelo A Pietra é modelo, a Pietra já quase fala japonês, ela esteve no Japão dançando o ano inteiro com o show dela, tipo Las Vegas. A Giovanna é artista de telenovela nos Estados Unidos, Another World, ela tá lá, ela é uma enfermeira. A Giovanna também foi no Japão, dançou com a Pietra, porque elas tinham um show ali, mas a Giovanna, o ano que vem, ela vai ser faixa preta. E é faixa preta mesmo, de karatê. Não é que, sabe, é que nem o Elvis Presley, que todo mundo dava faixa para ele, porque queriam ser amigo dele, né? Não, aqui o negócio é que a Giovanna, aliás, esteve no Japão, e enquanto ela estava no Japão, ela tinha que ir toda semana 1h30 de transporte coletivo para uma cidadezinha onde tem o estilo de karatê dela, que é o Seido Karate, né? Karatê. Karatê. Lá ela já fala karatê. Karatê, né? Mas é karatê, que nem o karaoke, né? E ela foi lá, e uma das vezes que ela foi na escola, ela era a pessoa de grau mais alto. Então a professora disse, hoje você ensina, imagina, não falando japonês e ensinando japonês chauvinista, né? Essa palavra correta? Chauvinista? Pode ser? Está aplicado? Está no contexto? Está no contexto. Então, explica chauvinista. Peraí, deixa eu fazer o seguinte, eu vou ter que dar um break, vou chamar os comerciais, mas vou voltar com o Nelson Sardelli aqui direto do La Rochelle. Bem, voltamos com Nelson Sardelli, direto aqui do La Rochelle. Olha, essa entrevista está ficando tumultuada porque nós tem muitas coisas incompletas. Primeiro porque estou tendo um grande prazer de revê-lo e é sempre uma alegria estar junto com você. Então, estamos assim felizes. Espero que essa nossa alegria e sentimento atravesse a televisão e o pessoal em casa. E eles estejam recolhendo isso, né? Isso. Bom, vamos terminar, vou terminar tudo. Vamos terminar Primeira canção italiana. Então volta com a foto. Não, a canção italiana? Porque você me Três coisas incompletas. Não, vamos terminar da sua filha. Vamos terminar. Coloca de novo no ar a foto da... Você estava falando do chauvinista? É do japonês. Mas é a Giovanna? É a Giovanna. Põe a Giovanna no ar de novo. A Giovanna, então, tinha que toda semana ir 1h30 de ônibus e condução pública, né? E chega um dia, ela vai lá e ela é a que tem o grau maior. A faixa dela é a facesia. Então, ela está aqui tendo que... A professora falou, você ensina. Faixa preta de karatê. Não, ali ela estava marrom. Sim. Ainda está marrom, né? E ela, então, tinha os japoneses, os homens ali. Imagina os japoneses, que isso é deles, e uma americana que nem fala japonês está querendo ensiná-los, e o cara dava uma durinha, né? Ela dizia, não, moço, não faz assim, porque se o senhor fizer assim, eu vou lhe machucar, porque o senhor vai cair ali. E ele, durinha, ela fala, moço, pela segunda vez, não faz, pela terceira, na quarta vez, ela babum, e jogou o homem pra lá, deram um respeito pra ela, falou, pai, tinha de ver que respeito que me deram. Eu falei, é assim, filha, é assim. Pai coruja, né, orgulhoso. Não, mas é assim. Agora vem cá, vamos completar então. Saiu do bairro do Ipiranga, em São Paulo, e foi fazer sucesso no showbiz americano. Não é assim rapidinho, né? Eu saí do Brasil porque um amigo que trabalhava na General Motors foi para lá, deram uma carta, mandaram, a General Motors mandou o Roberto para lá. O Roberto falou, não, senhor, vou te mandar uma carta de chamada. Eu falei, você manda a carta de chamada e eu vou. E o louco mandou a carta de chamada. E eu fui, porque naquele tempo... Para trabalhar na GM lá? Nada! Fui porque fui. Não sei porque eu sabia que ia dar pé. Cheguei lá sem falar inglês. Cheguei lá naquele tempo com 133 dólares, porque foi trocado. Quando eu cheguei em Detroit, eu mandei 100 para a dona Mariquinha de volta e fiquei com 33. Naquele tempo, sabe como é? Era dinheiro para nada, 2 semanas, quem sabe, né?
E aí começou o negócio, não falava inglês, a General Motors não estava empregando ninguém, fiquei professor de dança. Fui numa escola... Você já dançava aqui em São Paulo? Mas dançar é uma coisa, ensinar a dança é outra. Então eles nem queriam conversar conosco. Primeiro, não falam inglês. Segundo, não sabe o nosso sistema de ensinar a dançar, como vai. Mas com a personalidade, sabe, enganamos o pessoal ali. O gerente falou, escuta, eu ensino vocês de graça. E em 4 semanas, porque precisa 8 semanas, vocês podem começar a ensinar. Mas eu na segunda semana já estava ensinando. Mas eu estava só um passo à frente dos meus estudantes, né? Aí começou aquilo. Eu não gostava de fazer muito aquilo, porque no Brasil a gente ensina o pessoal a dançar de graça, ou pelo menos ensinava no meu tempo. Trabalhei meio-dia num hospital, mas eu fui lá, começaram a cortar um cara, eu deitei na cama do lado dele e falei, não me sinto bem, eu não estava me sentindo bem. Trabalhei outro dia numa construção. Você estava regular no país? Hã? Estava regular? Naquele tempo a gente entrava nos Estados Unidos com uma documentação desse tamanho. Eu fui em caráter definitivo. Por isso que em 6 meses eles me convocaram e servi o exército lá, né? Sim, senhor. Mas aí quando eu terminei o exército, eu falei, aqui eu não devo nada para ninguém. Eu tô deles, não sou americano ainda, porque naquele tempo tinha que esperar 5 anos para ficar americano e a não ser que fosse guerra, né, declarada. Aí a gente ficava americano automaticamente. E trabalhei numa construção, aquele dia cheguei em casa cheio de dor. Eu falei, Deus, para esse trabalho eu podia ter ficado no Brasil e estava contente, feliz com os meus amigos, né? E na noite seguinte eu fui a um restaurante que tinha um piano ali, uma senhora tocava piano e os fregueses, os clientes, como é que fala? Os hóspedes, habituês, né? Eles se levantavam e cantavam. E eu ali sentado, o dono do restaurante, estava pensando assim, isso não é problema, porque eu não bebo, estou esperando uma menina, eu estou tomando laranjada, né? E ele veio assim, começou a conversar comigo, de repente ele falou, por que o senhor não canta? E eu falei, por que o senhor não dança? Que conversa é essa, né? Eu falei, que conversa é essa? Ele falou, não, aí canta. E eu levantei, e as canções que eu conhecia, aquela senhora não era assim, não conhecia, né? Porque eu cantava aquelas canções italianas pro meu pai aqui, cantava, ó jardineira, porque isso daí ela não queria nada disso. Então começamos a entrar no acordo, porque era uma pianista muito boa, Irene Bader era o nome dela. Ela podia tocar qualquer canção em qualquer tonalidade, que hoje em dia ninguém mais sabe fazer essas coisas, viu? O pessoal está tudo na sintética ali, e esse é um outro programa que nós podemos sentar e falar disso. A música viva está morrendo, viu? E aí eu peguei e falei, o que eu sei cantar era o Volare, né? Então, e aí me fizeram cantar 4 vezes. Segue cantando até que aprende. E eu segue cantando. Não, 4 vezes pedidos de bis. Porque era aquele tempo o Volare era o Volare. Cantei, olha o repertório. Cantei Volare, Bessame Mucho, porque é o que a mulher sabia. Graças a Deus eu também sabia, né? Graças ao Lúcio Gatica naquele tempo. Cantei aqui, depois cantei Rock Around the Clock, 1, 2, 3, Bill Haley, rapaz, mas imagina o repertório, né? E cantei uma outra canção, Poor Little Fool, que era do do Nelson, o outro Nelson, que o rapaz que morreu no desastre de avião, Ricky Nelson. Então o homem deu emprego, ele falou, o senhor querendo começa sexta-feira, mas canta todas as sextas-feiras e um sábado sim e um sábado não. Cantei na sexta-feira, ele gostou, falou, canta todo sábado. Cantei no sábado seguinte, ele falou, vamos começar quinta-feira, semana que vem. Cantei na quinta, ele falou, na semana que vem começamos na quarta. E aí você começou? Eu cantei lá 10 meses, mas eu cantava tipo, sabe o que é Braille, né? Braille style, que para cego. Sim. Porque eu sabia as melodias, mas eu não sabia as palavras. Então durante o dia eu ia correndo lá e escrevendo Blue Moon, you saw me standing alone. Aí eu cantava de pé no piano com o dedo aqui. Blue Moon, you saw me standing alone. E olha o dedo, né? E fazendo aqueles erros de inglês, pior do que eu estou fazendo em português agora. E fiquei 10 meses lá. Mas aí eu tinha um repertório e cantava de tudo, viu? Cantava e fui cantando. Fui a Chicago, um senhor olhou para mim, não sei porque eu estou num restaurante, ele falou, você está em show business, né? Eu falei, tô. Daqui a pouco estou ouvindo que estão me chamando o meu nome. Eu levantei e cantei, me deram emprego lá. Então o negócio foi dando assim. Naquele tempo eu voltei ao Brasil.
parei na Bahia para ver um amigo, cantei na Bahia, numa televisão lá, escreveram assim no jornal grande. Então, com o que eu tinha dos Estados Unidos. Vai mostrando as críticas americanas sobre o Sardelli, só pra gente ver como ele é notícia lá. Vai mostrando enquanto ele vai falando. Olha então. Aí cheguei aqui em São Paulo com um montão de coisas escritas na Bahia e coisas dos Estados Unidos. E o Emílio Colella, da Gazeta, um grande jornalista, e me deu 2 páginas na Gazeta. Então, quando eu voltei para os Estados Unidos com aquilo, eu podia enganar o pessoal lá, dizendo que eu era muito conhecido aqui. Então, aí a gente vai abrindo portas. Deixa eu né? fazer mais um parênteses aqui. Vamos botar, deixa o Sardelli um pouco fazendo os números dele. Nós temos mais ainda. You were always on my mind. 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 Nós estamos mostrando coisas antigas do Nelson Sardelli, porque o Sardelli veio para o Brasil com outros objetivos. Ele veio aqui visitar a família, não veio para dar essa entrevista e muito menos conversar com a imprensa, mas eu é que o arrastei para cá. Então nós estamos tentando mostrar para quem não assistiu a nossa primeira entrevista, quem é o Nelson Sardelli, um brasileiro que nos dá orgulho, que faz sucesso lá fora. Agora, eu queria que você contasse, Sardelli, como é que é esse teu show, afinal? Você faz humor, você é um cara de humor muito bem calibrado, um humor muito fino, muito sensível, não é? Obrigado. Tem essa história dos revólveres aí, que é um... Mas isso é interessante. Isso é uma coisa de malabarismo, não é? Sim, mas os revólveres foi uma dessas coisas que, e ainda é um pedaço do show, mas é um pedaço que marca muito. Tinha muita gente que muito tempo que eles não sabiam quem eu era, eles diziam, o moço dos revólveres. Aí você canta, Canto principal. você imita também, não é? Sim, mas o negócio foi o seguinte, eu comecei cantando nos Estados Unidos. Cantando. Aí um dia, não sei porque me deu uma, eu falei, no Brasil eu era gozado, então aqui eu posso ser também. Contei uma piada, num lugar muito chique, eu estava cantando, e como é que fala? A batida da piada, como é que fala? Como é que fala? Não, a hora que a última linha da piada, quando Bordão. o que faz o pessoal rir, como é que Sim, o final da piada. the punchline, né? Quer dizer, aquilo, em vez de eu dizer, eu estava falando de um passarinho, então em vez de eu falar canário, né, que isso é, agora eu vou fazer o mesmo erro, the canary, que era em inglês, eu falei the canary. Canary é uma fábrica que faz lata. Entendi. Então, eu estou contando uma história e no fim, em vez de dizer não sei o que lá do canário, eu falei de uma fábrica que faz lata. Então ninguém riu. E eu morri verde na frente de todo mundo. Eu queria morrer. E o pior de tudo é que o dono daquele restaurante era um senhor. Sabe essas pessoas que tem a impressão que até a cueca dele é engomada, que tem risquinho, você manja? Esse homem era de uma perfeição. Este cabelo nunca se atreveria a crescer mais do que este. A camisa dele saía exatamente 10 centímetros ali do paletó, gravata aqui exatamente, barba, que nunca ele teria aquela escurecer antes das 5, jamais. Esse homem, ele chegou para mim e falou, cante. Assim, aquela noite eu não conseguia encontrar o caminho da minha casa, eu me perdia, eu falei, meu Deus. Por causa do canário. Não, porque eu falei, porque demorou um pouquinho para me entender, viu? Daí isso é que é o pior. Você não sabia por que ninguém tinha achado graça. A ignorância, eu ali falei, mas como? Por que esse pessoal não ri? Eu fiquei com dó de americano. Eu com dó de americano que não tinha humor, mas é que os coitados não me entenderam, né? E 15 anos depois, eu estou cantando em Las Vegas, no Flamingo Hotel, e esse cara estava lá. Mas nessa altura, eu estou já dominando o inglês, o humor, porque para fazer humor em qualquer idioma, você tem que conhecer
o vernáculo, você tem que conhecer o idioma, porque você pode então fazer jogo de palavras. O cara tava lá e aí ficou O cara veio pra mim, vislumbrado. ele falou- e com a graça dele, falou: Nelson, que bom que você não seguiu o meu conselho. Eu beijei o homem ali e falei: o senhor também não se esqueceu, né? Porque aquele dia me ultrajou, viu? Eu falei: que bom que esse homem soube que ele um dia me falou o que ele disse. Porque eu comecei devagarinho, fui contando piada, fui que nem o revólver. O revólver foi uma tal de história que me deram esse revólver de mentira, mas que parecia muito verdadeiro. E um dia eu peguei o revólver, agradeci, estava mais impressionado com a chapinha de polícia que me deram e pus numa gaveta. Aí vou para a Itália, fiquei na Itália um ano. Voltei da Itália, comecei a mudar de apartamento e vi esse revólver. Eu sozinho no meu quarto pus o revólver e já estou rodeado de índio. Comecei aqui a brincar com o revólver, falei: pô, eu sou... E por um ano, sem mostrar para ninguém, eu com o revólver ali, fiquei bom. Aí um amigo viu e falou: por que você não faz isso no show? E eu incorporei. E naquele tempo eu tinha criado um cowboy que ele era assim, um cowboy que ele não queria ser cowboy, ele queria ser decorador de interiores. Dá licença? Esta vaca está muito gorda, né? Ele queria ser, era um cowboy que, compreende, ele não queria ser mal. Ele fala: ai meu Deus, homens, era bonito, um cowboy. Mas hoje em dia a gente Você tem fazia esse número? Era o show era desse cara, e sim, que ele era muito... Com revólver, porque eu não queria mostrar que eu sou rápido, porque eu sou rápido, não é? Também não posso dizer que não sou. Porque eu dou o revólver para uma pessoa engatilhado, o revólver está engatilhado, ele está apontando para mim, o meu revólver está na cartucheira, e quando eu digo, quando eu mover esta mão, o senhor dispara. Está tendo isso aí, vai mostrando eu, de junto. costume, dou 2 tiros antes que ele dá um. Mas o gozado é esse, que se por acaso falhar, não tem importância, porque meus músicos estão de revólver atrás e dão um tiro nele. E além disso, eu tenho uma bolsa e vou e bato nele com a bolsa. Quer dizer, é um negócio que compreende, porque é show. Eu não tô... Vem cá, deixa eu fazer uma coisa. Pode fazer, o show é seu, faça o que quiser. Sandélia, é o seguinte, o humor para os americanos é diferente, né? É e não é. É claro que é. Não. Me conte aqui rapidinho uma piada que está no teu show, em inglês. Eu quero só fazer essa experiência, no ar. Não. E depois você traduz, só para talvez eu vou me fazer entender. Você quer que eu fale em inglês? Não, em inglês. Olhe para eles, conte como se você estivesse num palco lá em Las Vegas, uma coisa que acham que lá eles morrem de rir. Não, mas, por exemplo, eu não sou... Isso é que é a história. Eu não sou de contar piadinhas, eu sou de contar histórias. Entendi. E dentro da minha história que tem uma série de coisas que eu vou falando, coisas, por exemplo, ridículas. Que, por exemplo... Mas tem coisas lá que eu vejo que não tem muita graça para nós, e os brasileiros todos que costumam frequentar também concordam. Pois como eles riem de coisas absurdas, é diferente. Mas Claro que existe um humor internacional. Para nós, quando eu digo para nós agora, eu estou tomando o lado do inimigo. Eu como americano. Tem coisa que a gente vê aqui no Brasil que o pessoal que é muito de circo. O pessoal morre de rir que lá não tem graça nenhuma. Perdão da palavra, é coisa de circo que já devia ter passado. Quer dizer, um humor, por exemplo, de um Bob Hope. Esse é um cara que ele fica lá paradinho e fica falando, mas ele tá... Você tem que estar ali entendendo, porque para você fazer o humor do que seja o que for, você tem que saber do que você está falando, né? Então, por isso, no meu caso, eu tenho histórias que eu começo falando, por exemplo, você vai em praia aqui, né? Por exemplo, você vê aí os caras que são muito machos, né? Qual é a primeira deles? Eles estão assim de camisa, eles abrem a camisa até aqui. O que eles mostram? Eles mostram pelo. E pelo e correntinha. Quanto mais pelo tiver, mais correntinha. Você sabe quem que começou esse estilo? Cachorros. Tá entendendo? É isso que você fala lá. Tipo assim, Você conta, mas eu conto assim, porque a gente explica do cara que é E macho. eles gostam muito. Gosto, mas tudo tem eu, por exemplo, faço muito humor porque eu nos Estados Unidos sou considerado, isso é interessante, mais como um italiano por causa do nome Sardelli. Sim. Eu sempre fui brasileiro na minha vida até chegar lá. Quando cheguei lá me disseram: o senhor é Sardelli, você é brasileiro? Como o Sardelli é brasileiro? Primeiro, Nelson Sardelli, para eles é um nome que parece Giuseppe Schwartz. Tá entendendo? Porque não tem assim um nome. Nelson Sardelli é uma combinação. Eu gosto de nome, não vou mudar, mas aí nos Estados Unidos, falam: não, porque você então é italiano, seu pai e sua mãe são italianos, você é italiano. Eu falei: tá bom, eu sou italiano, porque não é questão era questão do show. Porque para fazer humor de brasileiro nos Estados Unidos, não dava pé naquele tempo. Porque era o que eu fazia, Carmen Miranda.
e Brasil 77, ou 56, que nem existia naquele tempo. Então, para fazer o humor, o pessoal tem que conhecer o povo do qual você está brincando com eles. Então, eu sendo descendente de italiano, eu usei isso ao meu favor. Então, eu conto muita piada que a pessoa é... Eu, por exemplo, uma piada que eles gostam, que é brasileira, e eu traduzi isso para os Estados Unidos. Conta em inglês. Eu quero ver como é que é depois você traduz. Porque tem muita gente aí que se liga na... Tá certo? Eu tenho um problema, No eu sou muito visual, eu sou de ficar em pé, mas não vou fazer isso. This guy's walking, and first of all, I have to explain that in the Portuguese language, the word drunk is bêbado, B-E-B-A-D-O, bêbado. In Italian would be umbriaco, in Spanish would be borracho, in German would be verstanken drunk. Mas em português, to be drunk is bêbado, B-E-B-A-D-O. Now it's important that you remember, B-E-B-A-D-O. Todo mundo repete, everybody repeats. B-E-B-A-D-O, bêbado, bêbado, okay. So this guy is walking in Brazil, and he's drunk, and he's really drunk, and he's walking, and all of a sudden he hears a voice that goes, bêbado, bêbado, but he doesn't look because he has a lot of dignity. And he's walking, and the voice goes, bêbado, bêbado. Then he starts bugging him. So he starts looking for it. He looks behind, nothing. And he keeps walking, bêbado. He looks ahead, nothing. Bêbado. He looks to the left, nothing. To the right, nothing. Looks up, nothing. Bêbado. He looks down. It's an alligator. He says, I didn't drink that much. And he keeps walking, and the alligator follows him. And the alligator goes, bêbado, bêbado. And he says, now look at here, you overgrown lizard, you future Italian shoes. And he keeps walking. And he keeps walking, and the alligator goes, bêbado. He says, now look at here, you call me bêbado one more time, I'll turn you inside out. The alligator says, bêbado. He got down there, he put his hand way deep in his throat and turned him inside out. The alligator looked at him and says, dobabê. Deus do céu. Não vai nem precisar contar. Traduzir pra massa que não fala, né? Você traduz agora e conta. Eu não tenho graça. Mas é isso que eu tô dizendo. A história é muito simples. A história é simples. O cara tá bêbado, ele tá andando na rua, bêbado completamente. Ele ouve uma voz, bêbado, bêbado, mas ele não olha, porque ele tem muita dignidade, né? Tá entendendo? Essa é uma jogada. Como é que o cara tá andando bêbado com muita dignidade? Ele tá andando e a voz vai, bêbado, bêbado. E aí ele começa a procurar pra ver o que é, ele vê que é um jacaré. Ele fala, não pode ser o jacaré. O jacaré fala, bêbado. Ele fala, espera aí, você, lagartixa muito grande, futuro sapatos italianos, tá entendendo? Tá? E o jacaré fica, bêbado. Ele fala, você me chama de bêbado uma vez, mas eu te viro ao revés, né? E o jacaré falou, bêbado. Ele pôs a mão no pescoço do jacaré e virou ele ao revés. O jacaré olhou para ele e falou, dobabê. Mas o gostoso é que eu explico pro pessoal que é em português e não sei o que. E a gente fica... Deixa eu fazer... Não, eu preciso ter... É você o Chub Checker ali? O Chub Checker é seu amigo? O Chub Checker não é meu amigo. O Chub Checker estava cantando no mesmo hotel que eu estava e nós tiramos essa fotografia. E ele me abraçou um pouco duro demais. Sim. Eu falei, larga. Ele gosta? Acho, parece, deve gostar. Me agarrou que eu estava me sentindo assim. Vê o ângulo da fotografia. O Chub Checker também, eu não sabia. A gente não pode fazer mais piada assim, porque agora como que se diz? Os gay people. Na América, eles são muito fortes. Não pode fazer mais piada, porque eles têm a máfia, gay máfia. Você manja gay máfia? Você sabe o beijo da morte? Na máfia, quando vão matar um cara, eles beijam o cara. Sim. A gay máfia, com o beijo, tem dançar e janta. Eu volto já, ainda com o Nelson Sardelli. O programa inteiro hoje é com o Nelson Sardelli. O último bloco. Sim. E aí, onde é? Isso aqui é no Bally's Hotel em
Atlantic City. Eu cantei ali por quase 7 meses. Era um show que chamava Bon Voyage. Bon Voyage. E esse show começou com uma urucubaca, rapaz, que todos os artistas que eles puseram naquele show para atuar nessa parte é como que o cara fosse o diretor de cruzeiros. Sei. E ninguém estava segurando o show, e o show estava caindo aos pedaços. E modéstia à parte, não por estar na minha presença, eu fui ali e... Levantou. Com a graça de Deus. Foi um show que foi muito bacana, porque era como se nós estivéssemos fazendo uma viagem num navio. Sei. E parando em ilhas e tal. E... Mulheres lindíssimas. Assim, né? Assim. Você namorou muitas mulheres do showbiz antes de se casar? Ó, uma pergunta cuidadosa, hein? É. Tipo essas mocinhas bonitas que estão te rodeando aí. Eu, por exemplo, claro que mocinhas bonitas, assim, é uma felicidade saber que as condições de trabalho são de tal maneira, mas eu nunca fui uma pessoa que quis, por exemplo, que a namorada fosse de showbiz e tal. Eu gostei de uma pessoa que tenha, não sei, assim, enxutinha, mas não é questão de que tem que ser de showbiz. Namorei muita menina de teatro, de cinema. Se enrolou. Não quer contar, não quer contar. Agora sim. Mas não, é porque como eu disse antes, não sei se nós estávamos falando, eu tenho sou muito exigente em questão de mulher. Eu acho que um homem tem que ter um padrão elevado e alto. Eu, por exemplo, só gosto de 2 tipos de mulher, mas nessa eu não mudo. Só 2 tipos e acabou. Vai ser. Brasileiras e estrangeiras, mas aí eu paro. Agora, assunto sério. Essa foto é um assunto sério. Bom, essa foto é uma foto que de vez em quando eu olho assim, eu faço... Tem a palavra telethon. Sabe o que é um telethon? Telethon seria uma telemaratona. Pode existir essa combinação? Uma televisão, por exemplo... Vamos dizer que nós ficamos no ar 50 e tantas horas. Sim. Dando show, mas ao mesmo tempo angariando dinheiro para ajudar. Sim, uma maratona, uma cruzada Assim, para arrecadar dinheiro. Isso há também aqui no Brasil. Isso ali é grande porque o pessoal chama, telefones e tal. Eu sou um dos, seria a palavra animadores, das pessoas que ficam lá às 56 horas. De vez em quando a gente vai lá, desmaia um pouco e volta, né? Mas, então, nesse show, nessa fotografia, essa mocinha, eu digo mocinha, menininha de 7 anos, por aí, ela não pode andar, está em cadeira de roda, ela não pode falar e às vezes dá a impressão que não ouve. Mas é uma coisa interessante, cada vez que eu canto para essa menina, eu cantei 2 ou 3 vezes, a reação dela com a música e com o meu cantar, então ela emite ruído, ela fala, eu tenho essa fita, minha irmã tem, eu não vou lhe mostrar porque a qualidade é cópia de cópia de cópia. A menina é americana. A menina é americana, isso é em Nova Jersey. E ali toca no coração da gente, porque a gente tem muitas... Você tem esse lado teu que é forte, né, Sardelli? Você criou o Starshine, você tem momentos... Eu acho isso tão legal, tão bonito. Não, é que eu acho que... Não é que eu tenho um lado sério, é que eu acho que eu tenho muitas bênçãos. Sim. Eu acho que Deus é Benevolente. comigo. Porque eu, por exemplo, em questão de escola, sabe como é? Do ginásio e clássico e tal... E depois não queria verdadeiramente continuar. Então eu estudei canto nos Estados Unidos, estudei aquilo, mas são coisas que a gente... E às vezes eu acho que Deus me deu um pouquinho mais de talento que eu não merecesse. Então eu tenho que devolver isso de uma tal maneira. E é isso. Que bonito, que bonito. Vamos em frente, vamos pegar coisas alegres aí. Olha, aí o que é? Vamos chorar Olha aqui, um pouquinho. lembram-se... Vamos chorar um pouquinho. Lembram-se da luta do Maguila lá nos Estados Unidos? Quem foi que cantou o hino nacional? Eu Nelson cantei Sardelli. o Nacional. E Esse é a luta do Maguila ou esse é do Mike Tyson? Acho que essa possivelmente eu era do Mike Tyson, era um... O Sardelli está sempre lá nos grandes Eu embates só do... podia usar, porque o Ciro Batelli me envolve nessas, ele fala, Sardelli, o Maguila vem cantar aí, vem lutar aí, você Você canta. está sempre com o Ciro lá no Eu tô. Caesars, né? Mas aquela noite, como o Maguila perdeu,
Quem sabe ele deveria ter cantado o hino nacional e eu deveria ter lutado, né? E aí, Sardelli, aqui? Aqui também essa tal da telemaratona ou da tele não sei o que lá, como você vê, eu estou entrevistando aí, não só entrevistando, mas nós estamos perto dos telefones e esse senhor aqui que é altíssimo, tá vendo o tamanho dele? Por isso que eu estou de pé numa cadeirinha. Está em cima da cadeira agora que eu tô vendo. Ele é da televisão. Tá fazendo uma graça ali. É. Aqui, um show seu? Aqui, modéstia à parte, é o fim do show e o pessoas te pessoal assediando. aplaudindo, isso. Mais. Aí você Aí eu cantando no Caesars, né? No Caesars, aí outro pessoal levantando. Mas o truque de fazer o pessoal cantar é muito fácil. De levantar para bater palma é muito fácil. Canta o hino nacional. Não. Uma big band. Uma big band, isso que eu gostou. Tá vendo? Isso que eu estou dizendo. A gente cantar com música viva é uma outra história. Porque eu sou, verdadeiramente, não quer dizer que eu sou de outra época, porque eu não sou dinossauro, mas eu sou mesmo. No meu ramo de negócio, eu sou considerado o que chamam de dinossauro. Sim. Porque são poucos artistas que hoje em dia fazem o que eu faço. Eu canto. Por exemplo, tem vezes que eu trabalho com outro artista que ele é somente comediante. Então ele não quer que eu faça comédia e eu entendo a situação que ele se encontra. Então, quer dizer, a minha personalidade eu não posso esconder, mas então eu vou lá e canto, não conto piada. Às vezes eu, por exemplo, eu fui o último artista que trabalhou com a Judy Garland. Quer dizer, totalmente dizendo nomes de um passado, mas só para dizer, quando eu trabalhei com ela, quando eu trabalhei com o Robert Goulet, artistas americanos e outros tantos, eles, por exemplo, são cantores, então eles não querem que eu cante. Tá entendendo? Porque a maioria dos artistas, eles não são pessoas que são muito, como diz, not sure of themselves, they're not secure, não são absolutamente seguros de si. Quer dizer, isso todos nós temos esse detalhe. Então eu tenho essa facilidade de poder mudar daqui para lá e dali para cá. Por isso quando você perguntou o que o seu show é, o meu show é isto, é Nelson Sardelli, que já, quando eles me anunciam, já é gozação, né? Sim. Essa noite, eles falam, temos o grande prazer de apresentar, essa noite nós tomamos uma grande chance em apresentar, sabe? Começa assim. Mas aí eu canto e canto sério quando canto, porque eu gosto de levar a plateia aos diferentes níveis de emoção, ou de emoções. Por exemplo, eu canto aquelas, nos Estados Unidos eu canto, por exemplo, vamos dizer, canção velha, mas que ainda funciona, Mama, que os italianos ali da mafia choram e os revólveres dele enferrujam, sabe, manja chorando e revólver. Como é que é Mama mesmo? Mama, sono tanto felice perché ritorno da te. Quer dizer, essa é uma digo, depois a gente canta canção alegre, de dançar e brincar e pular, e canta canção romântica, né? Por isso que com a idade que eu tenho, eu preciso continuar fazendo exercício e não comer muita... Porque aqui eu venho no Brasil, preciso tomar cuidado. Pô, cada vez que eu abro a boca, é uma tia que enfia comida, e a minha irmã... E eu comi mais carne nesses 3 dias que eu estou no Brasil, comi mais carne... Não, do que o ano, nada, dos últimos 15 anos. Juro. Porque você é meio avesso à carne. Vermelha, não como, não. Nelson Sardelli, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Próximo encontro tem que ser lá em Las Vegas. Isso. Você joga muito? Não. Curiosamente, não. Não jogo muito. Eu não jogo nada. Quem são os artistas brasileiros, nesse momento, de quem mais se fala lá nos Estados Unidos? Quem são? Quer dizer, tem muito artista brasileiro que é falado, mas é mais... Em guetos especiais. Guetos especiais, regionalmente falado. Quer dizer, o Sérgio Mendes todo mundo conhece, o Jobim. Jobim é adorado por todo mundo, sempre foi, sentimos a morte dele e tal, mas o Jobim, por exemplo, com a graça de Deus, nós temos artistas como ele que fez a nossa música. Quando eu fico sabendo que você é brasileiro, não te pedem bossa nova? Às vezes pedem, e eu sabe como é que é? A gente procura satisfazer o povo, mas eu tenho que cantar com a porcentagem. Compreende? A gente prepara um show, por exemplo, a maioria da minha plateia é americana, mesmo quando eu canto em navios, mas quando eu, por exemplo, canto em países estrangeiros, eu procuro cantar 2, 3 ou mais canções. Os Mamonas Assassinos. Já estava aqui, né? Já estava. Aconteceu a tragédia, você estava no Brasil. Aconteceu aqui. Que lá foi notícia em todo mundo e nos Estados Unidos. Mas porque era um grupo que verdadeiramente era muito conhecido aqui no Brasil, então
tem o valor em si. Depois também quando jovens assim perdem a vida, mesmo que não fossem conhecidas, é sempre uma tragédia bem profunda. Imagina ser os pais e... Sardelli, para encerrar, e você, quando é que você vai fazer um show aqui no Brasil? Quem sabe nessa promoção com o Olacir de Moraes, do Star Shine, seja não conhecido e faça um show aqui. Eu quero ver, assim, vamos fazer, nós organizar um show com o nosso Sardelli. Mas é tal história. O pessoal do Ipiranga... Santo de casa não faz milagre, né? É que você é caro. Você quer trazer uma orquestra enorme, tem que 250 passagens aéreas. Não. É muito caro. Não, no Brasil, nós ainda temos muitos músicos maravilhosos. Dá para formar aqui. Trombonistas, por exemplo. Do Brasil, eu compará-los-ia, tá bom isso? Jânio Quadros de volta. Voltei, vou varrer tudo. Comecei querendo varrer a cidade, agora estou filo porque quilo. Mas então, no Brasil, trombonista brasileiro, por exemplo, não sei se é coisa que pode ser comparado com o mundo inteiro. De contrabaixo é o máximo. E não só isso, aqui tem, os músicos são fantásticos. Você está dizendo que então você pode vir com a estrutura do show? Possivelmente gostaria de trazer o meu bateria para as músicas americanas, porque ele ali, mas gostaria de ter um bateria e a percussão toda brasileira para né? Mas eu gostaria também possivelmente trazer. Se eu trouxesse o pianista, seria para facilitar, porque esse cara é como eu, americano, descendente italiano, e o primeiro pistão. Mas eu queria aumentar aqui, com todos os músicos brasileiros. Falou 5 já. Não, que 5? Brincadeira. Não. Nós estamos falando de 14 o total. Dos que eu estou trazendo? Ah, sim! Não, sou eu, o piano, 4, falamos de 4. Piano... piano, bateria Você e... não teria imenso prazer em fazer um show, mostrar aquilo que você... Porque canto. apesar do Nelson Sardelli ser muito famoso lá nos Estados Unidos, participar desse jogo, a notoriedade dele não chega aqui no Brasil, não é verdade? Não chega aqui no Brasil. O Sardelli parou de querer notoriedade, notoriedade, como é que é? Notoriedade. Não, mas nós temos muitos cantores brasileiros de enorme sucesso que nunca se ouviu falar nos Estados Unidos. É a mesma coisa. Mas é que quando eu voltava, cada vez que eu voltava aqui pro Brasil, o pessoal aqui queria só falar do meu caso com um artista americano, que nós tivemos um caso e não sei o quê. E aquilo ficou para mim um pouco pesado. Eu não queria... Artista americano. Artista americano, que também faleceu, né? Quem é? Isso é a Jane Mansfield. Você namorou a Jane Mansfield? É isso? Capa do Cruzeiro, isso tudo. Então, cada vez que eu voltava pra cá, era aquela... Só queriam falar da história da Jane Mansfield. Então, quer dizer, mas aquilo foi culpa minha também, porque... E depois a tal história. Você namorou quanto tempo a Jane Mansfield? 6, 7, 8 meses, por aí. Né? Tô descobrindo no fim a coisa. Tô descobrindo no fim. Bom, mas isso aí também faz quanto tempo? Faz quanto tempo? Eu não tinha nem nascido quando você namorou a Jane Mansfield. Não, peraí. Isso é do tempo do... Como é o uivo da loba? Quanto tempo faz? Você ficou quanto tempo com a Jane Mansfield? Mais ou menos 6 meses, né? Mas quer dizer, então eu voltava. Mas, falando sinceramente, o problema é esse. Trazem um outro artista de outro país e pagam tanto. Porque Sardelli fala, vem aí, Sardelli, você vem aí, não quer. Dessa vez vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Você tem um amigo mais rico do Brasil aqui, que é o Olacir de Moraes. Dou show só pra ele, então. Assim. Vou lá no Grupo Itamaraty e canto ali com grande orquestra. O escritório dele é enorme, que pode trazer a sinfônica, né? Sardelli, um abraço. Um beijo, nossas homenagens a você. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. O programa aí para mim foi delicioso, um papo muito gostoso. É sempre renovadamente um papo agradável, né? E fiquem com ele cantando no encerramento do programa. Southern nights, have you ever felt the southern night? Free as the breeze, not to mention the trees, whistling tunes that you know and love so. Southern nights, have you ever felt the southern night?